A tensão política entre executivo e legislativo é o tema do debate do dia com Maria Lídia Flandoli. Para uma análise do cenário político nacional, nós convidamos os cientistas políticos Rui Tavares Maluf, professor e coordenador do curso de pós-graduação de Opinião Pública e Inteligência de Mercado da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. E convidamos também Pedro Fassoni, professor de Teoria Política e História Política do Brasil Contemporâneo na PUC de São Paulo. Eu agradeço muito ambos estarem aqui num momento em que a temperatura subiu. O clima já não andava dos melhores lá em Brasília, na relação executivo-legislativo, quando depois, em entrevistas, o presidente da República fala que o presidente da Câmara Federal estaria ali meio alterado por contrariedade, porque o padrasto da mulher dele foi preso. Claro que Rodrigo Maia não gostou nem um pouco, já falou que é para o outro parar de brincar e começar a governar, enfim. Ali um entrevero entre dois chefes de instituições fundamentais para a nossa democracia. O que esse triste espetáculo revelou? Maluf. Bom, em parte, Maria Lídia, eu acredito que há uma crise fabricada intencionalmente pelo presidente da República. A maneira pela qual ele começou a governar com a ideia da nova política foi no sentido de anular todo e qualquer processo que envolva rigorosamente aquilo que se espera de um parlamento eleito pelo povo, que envolve negociação. Negociação não necessariamente resulta em negociata, não se expressa na forma de negociata, embora é claro que a história do nosso parlamento muitas vezes passou por aí. Mas dá para a gente pensar, como alguns líderes políticos chegaram a expressar, professor Pedro Fassoni, que Jair Bolsonaro, ele não apenas aposta, como investe no caos para desgastar o Congresso Nacional? Bom, é difícil entender qual que é o propósito do Bolsonaro nesse momento, né? Se é falta de habilidade política em articular uma base no Congresso Nacional, que é a hipótese que me parece mais provável. E que é tudo que ele precisa, né? Ou não, né? Não, para aprovar, a reforma. Bom, ele foi um parlamentar, deputado federal durante quase 30 anos e parece não ter aprendido muito como funciona o Congresso Nacional. Então ele sabe exatamente os motivos que levam, né, os líderes dos partidos, as bancadas a apoiarem um determinado governo, né? A gente sabe que, por exemplo, Rodrigo Maia e Bolsonaro há muito mais diferença entre eles de forma do que de conteúdo, né? Então eles compartilham mais ou menos a mesma visão, né, com relação à economia, defendem a privatização de empresa, a reforma da Previdência, entre outras medidas. A crítica que o Rodrigo Maia fez foi justamente com relação à maneira como o governo vem conduzindo essas negociações, ou seja, não existe, né, pelo menos a crítica do Rodrigo Maia foi nesse sentido de que a articulação política do governo está muito fraca. Agora, isso aí foi o quê? É quebra de braço, disputa de egos? Não, não veria por aí. Não. Acho que rigorosamente o presidente procura, dentro dessa visão, que ele acredita ou não, mas é que ele passa, antagonizar o parlamento. E aí que a gente poderia se perguntar se isso não seria mais à frente um mecanismo pelo qual ele poderia mostrar que nós não temos como governar com esse parlamento que aí está, como se fosse sugerir Mas uma com que outra objetivo? forma. Bom, isso para mim não está claro no momento, não é? Até porque se nós olhamos para a formação do gabinete dele, e eu não entro na questão da composição militar e civil, mas eu digo pelas pessoas que ocupam pastas importantes, com exceção de educação, direitos humanos e relações exteriores, de forma geral, são pessoas bem preparadas, qualificadas e que, de uma certa maneira, se nós olhamos os últimos dias destas pessoas, na sua relação com o parlamento, eu diria que, de uma forma geral, é muito positivo. O episódio de ontem, do ministro Paulo Guedes não indo à CCJ, para mim foi uma coisa, de certa maneira, menor, até porque a Previdência, em última análise, para um ministro da Economia, não é exatamente nessa pasta, né? Embora ele deixou bem claro que a razão de não ter ido era para não levar fogo amigo, né, pelas costas. Que coisa, gente, tá difícil. Bom,
Bolsonaro já mandou recado que foi tudo chuva de verão, que é página virada, que o Brasil acima de todos. E Rodrigo Maia falou que o assunto está encerrado. Eu quero saber se dá para acreditar nisso. Eu acho pouco provável. Né? Pouco provável? Pouco provável. Eu acho que o conflito não se encerra nesse momento. Eu acho que há uma tentativa, um ensaio da parte do presidente da República de fortalecer o poder do Executivo em detrimento do Legislativo. Então ele aposta justamente numa certa crise de legitimidade do Poder Legislativo, aproveitando que ele foi recém-empossado e que poderia, justamente nesses primeiros meses de governo, fazer uma aposta como essa. Ele pode pagar um preço muito caro por conta disso, como inclusive no passado a gente poderia traçar alguns paralelos com as experiências do Jânio Quadros e do Fernando Collor de Mello, com essas dificuldades que tinham de negociar com os parlamentares. Isso me faz lembrar um pouco, né, quando o meu colega Pedro lembra exatamente dessas experiências anteriores, um pouco a ideia do salvacionismo, né, um pouco a ideia de que rigorosamente há uma figura que deve a ela caber a condução de todo o processo, ainda e quando no presidencialismo, claro, a gente imagina que caiba ao presidente da República o papel maior na condução do governo, das políticas públicas, mas o parlamento... aquilo que a gente chama na ciência política de bonapartismo. Sim, o bonapartismo. O populismo de direita também. Né? Agora, nós estamos assim, nos referindo ao presidente Jair Bolsonaro como se ele fosse um luminar, uma pessoa assim de grande inteligência, né, com capacidade de articulação para atingir objetivos muito claros, por ele definidos e um caminho a seguir. Bolsonaro, tanto na campanha como agora, em algum momento, porque em debate ele não foi, ele sinalizou ser dotado de uma inteligência desse porte para ser o artífice de uma ação política transformadora como essa que até vocês estão um pouco desconfiados? Eu acho que em nenhum momento ele apresentou esse tipo de qualidade. Tanto é que durante a sua longa passagem ali pela Câmara dos Deputados, ele jamais foi um líder de bancada, presidiu uma comissão, apresentou um projeto muito irrelevante. Então, como ele próprio reconhece, sempre foi um integrante do assim chamado baixo clero na Câmara dos Deputados. E quieto lá, né? No seu canto. Sempre quieto foi, no seu canto. Tanto é que muitos escândalos envolvendo a família dele, como que vão sendo revelados agora, eram justamente desconhecidos porque justamente nesse momento que ele acaba se tornando a vidraça, né? Então ele ficou atuando um pouco às sombras, por assim dizer, naquele momento, né? E nunca revelou, né, essas qualidades. Como a gente pode ver, ele sempre acaba se esquivando. Ele sempre se pronuncia em ambientes muito controlados, né? Nunca dá entrevistas coletivas, por exemplo. Ele sempre foge. Tem uma relação muito tensa, inclusive, com a imprensa no Brasil. Já bateu de frente, inclusive, com alguns Ele é muito seletivo para dar entrevista, né? A gente sabe, enfim, como ele acaba escolhendo, acusado, inclusive, de escolher algumas emissoras, empresas ditas chapa branca, né, para não incomodarem muito ele durante alguns questionamentos. Então isso mostra que ele não se sente muita vontade e também não tem muita desenvoltura também de apresentar as suas propostas ao programa de governo. Bom, sim, claro, mesmo assim, claro. Nem todo ambiente pode ser totalmente controlado com a imprensa, e isso eu acho muito salutar. Na sua visita aos Estados Unidos, na entrevista que deu à Fox News, de certa maneira ele foi bem apertado, ao contrário do que se podia esperar, no qual uma emissora amiga, uma emissora que o Trump tem simpatia e tudo mais. Supostamente amiga, né? E não necessariamente as coisas caminharam completamente bem. Ele não saiu totalmente mal, mas, enfim, temos que fazer aí assinalar essa questão. Sim. Agora, se Bolsonaro não é um luminar, se ele não tem mostrado qualidades intelectuais para ser o artífice de uma trama política tão complexa, ele é o que então? Ele é um personagem a quem foi entregue um script para desempenhar um papel? Quem seriam os mandantes? No caso, quem governa o Brasil, afinal? É Bolsonaro? São os filhos dele? São os ministros, os generais, os militares? Quem? Você quer responder? Eu gostaria depois de falar, mas... eu acho também difícil entender, né? Principalmente nesse momento onde o governo está
aprendendo mais por tentativa e erro, né, do que propriamente por um grande conhecimento do processo político, né. O Bolsonaro ele foi eleito com um projeto claramente identificado com as forças do mercado, né. Então, com relação à sua política externa, de realinhamento em direção aos Estados Unidos, de afastamento dos países vizinhos e do hemisfério sul, abertura comercial, mais privatizações de empresa, flexibilização trabalhista. Então, é esse basicamente o projeto do Bolsonaro, deixando de lado, claro, eu entendo particularmente que algumas questões, principalmente essas questões de comportamento, inclusive o Bolsonaro deu muitas declarações polêmicas durante a campanha eleitoral, consideradas machistas, homofóbicas, sexistas, né? Que ele nega hoje. Ele nega, mas enfim, ele sempre defendeu essas teses. O que existe de novo no comportamento político do Bolsonaro é essa guinada em direção ao neoliberalismo. E que eu entendo que realmente foi o principal fator que acabou fazendo com que as forças do mercado apoiassem ele, até porque nós todos sabemos que o candidato preferido é ele que está no comando, então? O chamado campo conservador era o Geraldo Alckmin. Ele se mantém no comando? Ele se mantém, mas ele precisa sempre contar com o apoio dos seus assessores, né? Então, tem alguns homens fortes no governo, né? Tem a eminência parda, como nós poderíamos dizer, que é o autoproclamado filósofo Olavo de Carvalho, mas tem algumas questões importantes, como na segurança pública e na justiça, o ministro Sérgio Moro, na questão da economia, também o Paulo Guedes, enfim, então são esses aí que ajudam o Bolsonaro a elaborar um esboço de programa de governo. Rui Tavares Maluf. Eu acredito que os dois militares, em primeiro lugar o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, e o outro, o chefe do gabinete institucional, Augusto Heleno, são figuras de alta relevância, ainda e quando o primeiro que eu mencionei, o vice-presidente, foi um pouco antagonizado pelos filhos, né? Pela filocracia, tanto pelo Eduardo... Nossa, e pelo guru. Pelo Carlos, né? E pelo guru. E pelo guru, tem batido então. bem. Por um lado, isso poderia ser até saudável no médio e longo prazo, a depender de como se der os rumos do governo dele. Mas essas pessoas, de certa forma, no meu entendimento, têm exercido um razoável papel de influência, diferentemente dos civis, seja pela condição de militares, mas seja também um pouco pela questão de que estiveram desde o início com ele na campanha e já estavam numa relação muito próxima há muitos anos, nessas últimas décadas. Bom, poderíamos só acrescentar que o Bolsonaro também não é um consenso dentro das próprias Forças Armadas, principalmente quando ele se pronuncia a respeito de temas como intervenção na Venezuela, enfim, às vezes ele é até desautorizado, né, pelos militares. Foi sim, o próprio Mourão tem. Aliás, o Mourão tem desempenhado esse papel, claro, né? O artigo 4º da Constituição corrigiu Federal trata muito claramente de que um dos princípios que regem a República Federativa do Brasil nas suas relações externas é a não intervenção e a resolução pacífica dos conflitos. E na Venezuela, e nessa questão com a Venezuela, eu acho que tem um exemplo interessante do ponto de vista da própria democracia e de como o presidente Bolsonaro se relaciona com isso. Porque, por um lado, cobra exatamente a redemocratização do país. Sim. E isso passa por franquias muito importantes, que para ele, no que diz respeito ao Brasil e como ele olha para trás, já que estamos aí próximo ao 31 de março, é algo que ele olha de uma maneira completamente diferente. É a velha questão ideológica esquerda e direita, mas tendo um pano comum, não é? Que é ou você defende e entende que a democracia é o regime que deve ser aceito como aquele que é capaz de incluir forças diferentes, ou você resvala para um regime autoritário, seja de um lado ou de outro. Bom, de ontem para hoje, nós observamos que o próprio Bolsonaro fez declarações mostrando que ele deu uma bela de uma recuada em alguns dos aspectos, tanto neste, falar da chuva de verão, em relação a Rodrigo Maia, em relação à celebração no 31 de março, exaltando aí a ditadura militar. Ele já recuou também, dizendo, não falei nada disso, não é para celebrar, é apenas uma coisa histórica, né, que para o Exército lá é importante. Quer dizer, tentando reduzir aquela carga, considerando o desconforto e o mal-estar que gerou, né? E o que já apareceu, não apenas
na imprensa do Brasil e em setores representativos da sociedade, mas também em revistas e jornais importantes já fora do mundo, né? Falando do despreparo dele para o comando do Brasil. Mas nós não estamos falando do Rodrigo Maia, e não podemos deixar de falar. Afinal de contas, ele é presidente de uma instituição tão importante que é a Câmara Federal. Rodrigo Maia topou a briga, emburrou. Né? Ele topou essa parada numa queda de braço muito clara com o presidente da República. Qual é o dever do deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara? Condutor da pauta legislativa. Sim, mas ele é o presidente do Congresso, ele mesmo fez questão de dizer isso, que ele não tem nenhuma obrigação de organizar uma base não, isso de fato não tem, mas de entrar nesse conflito, de topar. Na verdade, eles estavam medindo forças. E eu acredito que queda de braço mesmo. Uma queda de braço, medindo força, e o Rodrigo Maia acabou vencendo pelo menos essa primeira batalha, quando conseguiu aprovar em primeiro e segundo turno de votação uma proposta de emenda à Constituição estabelecendo mudanças na regra para aprovação do orçamento. É o tal do orçamento impositivo. O orçamento impositivo que acaba reduzindo drasticamente a margem de manobra do governo. Mas a Câmara Federal mandou um recado ali para Bolsonaro? Claríssimo. Olha o que nós podemos fazer com você. Claríssimo. Foi isso? Foi isso? 430 Nós não temos votos. qualquer outro exemplo na história dessa dita nova república, ou desses anos todos da atual Constituição, no qual uma emenda constitucional consegue ser aprovada em 2 turnos, numa mesma casa, no mesmo dia, com score desse, com placar desse, né, que juntou todo mundo, quer dizer, de 513 deputados, tinha prática 97% da casa estava presente. Mas depois que esse caldeirão ferveu, o mercado reagiu, nós vimos ontem, né, a Bolsa deu uma despencada, o dólar disparou, chegou lá no nível dos 4, aquela coisa toda. Hoje o cenário já é outro. A turma do Deixa Disso deve ter se reunido, Bolsonaro fez declarações contemporizando, Rodrigo Maia contemporizou também, o próprio ministro Paulo Guedes, que chegou a dizer lá no Senado, eu tenho vida lá fora. Eu, né, tipo, não preciso disso daqui, eu posso cair fora. Ele estava passando o recado dele. Hoje o mercado também reagiu favoravelmente, né? Nós vimos a Bolsa deu subida, o dólar caiu, eles fizeram declarações mais sensatas que sugerem, que querem contemporizar. Vocês acreditam que está aberto um flanco, um caminho para o trabalho parlamentar e para uma relação mais civilizada entre legislativo e executivo? Eu acho que ainda é cedo para fazer esse tipo de prognóstico, né? É cedo. Costuma falar que o mercado, por exemplo, oscila muito mais do que biruta de aeroporto, né? Então, às vezes de manhã à tarde já muda completamente o humor do chamado mercado, né? Então é preciso aguardar um pouco mais de tempo, né, para ver como que vai ser essa relação entre o Congresso e você o também Executivo. não é tão otimista? Não sou tão otimista, embora realmente a agenda de hoje, já começando logo cedo com o café da manhã na residência oficial do deputado Rodrigo Maia, com a presença de Sérgio Moro e a deputada Joyce Halseman. Pois é, até com o Sérgio Moro. Né? Houve uma conciliação mas ali. Mas teve um churrasco na semana passada. Não, mas é que eu acho que aí há uma... assim, talvez aí tenha havido uma costura mais cuidadosa, me parece. Primeiro, porque naquele churrasco a ideia é que fosse um petit comité, né, dos chefes das instituições. E o presidente Bolsonaro acabou levando toda uma comitiva, vamos assim dizer. Hoje a coisa conseguiu se circunscrever a 3 personagens. Né? Então, quando isso ocorre, essa negociação, que é aquilo que se espera na vida parlamentar, a gente pode imaginar tempos um pouquinho menos turbulentos, mas depende muito do presidente da República também. Né? E nós estaremos atentos. E eu tenho certeza que vocês prosseguirão na análise e espero que voltem aqui para o nosso entendimento de toda essa articulação política que, sabemos, nossa vida é muito condicionada ao que resultar lá em Brasília. Muito obrigada. Uma boa noite. Eu agradeço. Boa noite. Laerte.